Então, já revimos, na verdade, né, os conceitos de tautologia, contradição e contingência. Agora nós vamos para um conceito de implicação lógica. Ora, o que é esse conceito de implicação lógica? A gente diz que uma proposição P implica logicamente na proposição Q se Q é verdadeira todas as vezes que P for verdadeira. Ou seja, se eu falo que P implica logicamente Q, deixa eu mudar a cor dessa caneta aqui que está ficando meio ruim para enxergar. Então, se eu digo que P implica logicamente em Q, o que eu estou dizendo é que toda vez que P é verdadeiro, Q também vai ser verdadeiro. Ok? Então vamos a um exemplo. Vamos lá. Vamos fazer a tabela verdade de todas as proposições aqui. P e Q, P ou Q e P somente se Q. Fazer a tabela verdade que a gente pratica mais uma vez, fazer a tabela verdade. E aí depois, com base nessa tabela verdade, a gente vai dar exemplos do conceito de implicação lógica. Então vamos lá. Todas essas proposições dependem de P e de Q, ou seja, dependem de duas proposições simples. Logo, minha tabela verdade vai ter 4 linhas. Então, mesmo passo a passo de sempre, a primeira coluna eu vou fazer os possíveis valores de P, eu faço verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Na segunda coluna, os possíveis valores de Q, eu alternei aqui verdadeiro com falso, verdadeiro com falso. Com isso eu tenho, nas minhas 4 linhas, todas as possíveis combinações do valor de P com o valor de Q. Né? Na primeira, verdadeiro com verdadeiro, na segunda, verdadeiro com falso, na terceira, falso com verdadeiro, e na quarta, falso com falso. Ok? Na próxima coluna, então, eu vou fazer a tabela verdade de P e Q, né, que era a minha primeira proposição composta aqui. Ora, tabela verdade da conjunção, qual que é a característica dela? Ela só é verdadeira quando as duas proposições simples forem verdadeiras. Em todos os outros casos, ela é falsa. Então, a primeira linha aqui de P e Q vai ser verdadeiro, por quê? Porque P é verdadeiro e Q é verdadeiro. Na segunda, P é verdadeiro e Q é falso. Então, P e Q, falso. Na terceira, em que P é falso e Q é verdadeiro, P e Q também é falso. E na última, que os dois são falsos, P e Q é falso. Agora, vamos fazer a tabela verdade de P ou Q. Então, essa coluna aqui vai ter a tabela verdade de P ou Q. Ora, tabela verdade da disjunção, qual que é a característica? O ou, ele só é falso quando as duas proposições simples forem falsas. Se as duas forem verdadeiras, ou pelo menos uma das duas for verdadeira, P ou Q é verdadeiro. Então, primeira linha aqui, ó, tenho tanto P quanto Q verdadeiro, então P ou Q verdadeiro. Na segunda linha, P verdadeiro com Q falso, P ou Q verdadeiro. Na terceira, P falso com Q verdadeiro, P ou Q verdadeiro. Na quarta, P falso com Q falso, P ou Q é falso. Por fim, vamos fazer a tabela verdade de P se somente se Q. Ora, qual que é a característica da tabela verdade do se somente se? O se somente se ele é verdade toda vez que os dois valores forem verdade. Se um dos dois valores for falso, se somente se vai ser falso. Então, na primeira linha, eu tenho P verdadeiro e Q verdadeiro, então P se somente se Q verdadeiro. P verdadeiro com Q falso, P se somente se Q é falso. P falso com Q verdadeiro vai dar falso. E quando os dois são falsos, né, então P se somente se Q é verdadeiro. Então aqui está a nossa tabela verdade, né, dessas 3 proposições. Bom, a gente falou que o conceito de implicação lógica é: eu posso dizer que uma proposição implica em outra se toda vez que ela for verdadeira, a outra também é. O que a gente pode notar aqui? Vamos pegar essa coluna aqui, ó, P e Q. Note, P e Q só é verdadeiro na primeira linha. Toda vez que P e Q é verdadeiro, que é na primeira linha, P ou Q também é verdadeiro. Notaram? Então eu posso dizer que P e Q implica logicamente em P ou Q. Da mesma forma,
eu posso notar que toda vez que P e Q é verdadeiro, que é só na primeira linha, P se somente se Q também é verdadeiro. Então também posso dizer que P e Q implica, logicamente, em P se somente se Q. Ou seja, o que isso significa? Significa que se eu sei que P e Q é verdade, eu posso afirmar, sem a menor dúvida, que P ou Q também será verdade. Assim como, se eu sei que P e Q é verdade, eu posso afirmar, sem a menor dúvida, que P, se somente se Q, também é verdade. Esse é o conceito de implicação lógica. Eu digo que uma proposição implica na outra quando, toda vez que a primeira for verdade, a segunda também é verdade. Ok? Outra coisa que a gente pode notar aqui são as regras de inferências básicas. O que são essas regras? Primeira regra de adição. Ó, a gente vai usar muito essas regras durante o curso, a gente vai voltar a falar delas várias vezes, tá? Mas neste momento eu não estou preocupado que vocês decorem o nome. Nossa preocupação aqui é com o conceito de implicação lógica e estou dando isso só como um exemplo, né? E já até adiantando a nomenclatura das próximas matérias que a gente vai ver, mas o objetivo é que vocês notem o que é, por que são implicações lógicas, ok? Então o que a gente nota aqui, ó? Toda vez que P é verdade, tá aqui, ó. Toda vez que P é verdade, que são aqui nas duas primeiras linhas, o P ou Q também é verdade, ó. As duas primeiras linhas de P ou Q são verdade. Ou seja, o que isso significa? Isso significa que P implica logicamente em P ou Q. Ó, P implica logicamente em P ou Q. Ou seja, toda vez que P é verdade, P ou Q é verdade. Né? Assim como toda vez que Q é verdade, ó, que é a primeira e a terceira linha, o P ou Q é verdade, ó, primeira e terceira linha. Ou seja, o Q também implica em P ou Q. É isso que diz a regra da adição. Ou seja, resumindo, toda vez que eu tenho uma proposição verdadeira, eu posso dizer que um ou entre aquela proposição e qualquer outra será verdadeira. Isso é bem lógico, né? Se você for pensar em exemplos com linguagem natural, por exemplo. Suponha que eu tenha que João é alto, é verdadeiro. Então eu posso dizer que João é alto ou João é bonito, é verdadeiro. Por quê? Porque o ou vai ser verdadeiro quando um dos dois lados for verdadeiro. E eu sei que o lado de João é alto é verdadeiro, então eu sei que esse ou vai ser verdadeiro. Então, quando eu tenho uma proposição, essa proposição implica logicamente no ou dela com qualquer outra coisa. É isso que essa regra aqui está dizendo. Uma outra implicação lógica que nós temos são as implicações de simplificação, que é o que está aqui na sequência. Né? O que ela está dizendo? Está dizendo que P e Q implica em P. Ora, se eu vier aqui na coluna, ó, P e Q, ela só é verdadeira na primeira linha. Note que na primeira linha o P também é verdadeiro. Então P e Q implica, logicamente, em P. Assim como P e Q implica, logicamente, em Q. Ou seja, na primeira linha, que é o único lugar que P e Q é verdadeiro, o Q também é verdadeiro. Né? Isso aqui vem da definição, né, de conjunção. Ora, e o que isso então nos diz? Isso nos diz que toda vez que eu tiver que P e Q é verdadeiro, eu posso concluir que P é verdadeiro. Assim como toda vez que eu tiver que P e Q é verdadeiro, eu posso concluir que Q é verdadeiro. Trazendo isso para a linguagem natural, vamos fazer o velho exemplo aí do João ser alto e do João ser inteligente. Se eu digo João é alto e João é inteligente, eu concluo que João é alto e verdadeiro. Assim como, se eu digo que João é alto e João é inteligente, eu concluo que João é inteligente. Então, assim, é bem óbvio, né? Fica parecendo banal, porque é uma proposição bem pequena, bem simples, né?
Mas, quando você tem uma proposição grande, você quer saber se há alguma relação de implicação lógica entre elas, o que você faz? Você faz a tabela verdade e verifica, toda vez que ela é verdade, se a outra proposição também é verdade. Se isso acontecer, há uma implicação lógica entre as duas, ok? Como outro exemplo, vamos fazer aqui a tabela verdade dessas três proposições aqui. P se somente se Q, se P então Q e se Q então P. Né? Então vamos lá. Tabela verdade está aqui, mesmo caso de sempre, né? Primeira coluna o P, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Segunda coluna o Q, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Né? Na terceira coluna estou falando a tabela verdade do P se somente se Q. Qual que é a característica do se somente se? O se somente se ele é verdade quando os dois valores forem verdade. Se os dois se somente se é verdade quando os dois valores forem iguais, ou seja, os dois forem verdade ou os dois forem falsidade. Se um for verdade e o outro for falso, o se somente se é falso, ok? Então vamos lá, na primeira linha aqui, P verdadeiro com Q verdadeiro, P se somente se Q é verdadeiro. P verdadeiro com Q falso, se somente C é falso. P falso com Q verdadeiro, P somente se Q falso. E P falso com Q falso, P somente se Q verdadeiro. Na próxima coluna eu vou fazer a tabela verdade do se P, então Q. Ora, qual que é a característica do se então? A única forma de um se então ser falso é o antecedente, que no caso aqui é o P, ser verdadeiro, e o consequente, que no caso aqui é o Q, ser falso. Então, na primeira linha nós temos os dois verdadeiros, então se P então Q é verdadeiro. Na segunda linha nós temos P verdadeiro com Q falso. Essa é a combinação que se P então Q é falso. Na terceira e na quarta linha nós temos o P falso. Ora, um se então onde o antecedente é falso, ele é sempre verdadeiro. Então aqui é terceira e quarta linha verdadeiros. Por último, a tabela verdade do se Q então P. Ora, se Q então P, lembrando, se então só é falso quando o antecedente é verdadeiro, com o consequente é falso. Ou seja, neste caso aqui, só quando Q for verdadeiro e P for falso. Então, essa proposição só vai ser falsa onde? Na terceira linha. Que é na terceira linha que Q é verdadeiro com P falso. Ok? Então, essa é a única linha que vai ser falsa aqui. Na primeira linha eu tenho os dois verdadeiros. Então, se verdadeiro, então verdadeiro é verdadeiro. Na segunda linha, o antecedente, que é o Q, é falso. Então, aqui eu vou ter o resultado verdadeiro. E na quarta linha, o antecedente, que é o Q, também é falso. Então, o resultado vai ser verdadeiro. Ok? Então, uma vez que nós fizemos aí as tabelas, a tabela verdade dessas três proposições, vamos avaliar aqui se há implicações lógicas entre elas. Ora, se a gente notar, a gente vai ver que toda vez que P se somente se Q é verdadeiro, quais são as vezes que P se somente se Q são verdadeiros? Na primeira e na última linha. Na primeira linha e na última linha, se P então Q também é verdadeiro. Então, a primeira conclusão que eu chego é que P se somente se Q implica em se P então Q, que é a conclusão que está aqui. Ó. P se somente se Q implica em se P então Q. Ou seja, em outras palavras, toda vez que eu tiver P se somente se Q verdadeiro, eu sei que se P então Q também será verdadeiro. Se a gente reparar agora na outra coluna, a gente vai ver que Q se Q então P também é verdadeiro na primeira e na quarta linha. Ou seja, toda vez que P se somente se Q é verdadeiro, se Q então P também é verdadeiro. Então, P se somente se Q também implica logicamente em se Q então P. Ou seja, P se somente se Q implica logicamente em se P então Q e também implica logicamente em se Q então P. Que é a definição. Lembra lá quando nós vimos a definição do se somente se? O se somente se, na verdade, é equivalente a você ter
um se então de P para Q em conjunção com o se então de Q para P. Isso aqui a gente vai ver na próxima aula que é mais do que uma implicação lógica. Isso aqui é uma equivalência lógica, ok? Mas toda equivalência lógica é também uma implicação lógica. Não se preocupe com isso por enquanto. Por enquanto, nosso foco é em implicação lógica. Procurem entender por que eu posso dizer que P se somente se Q implica logicamente em se P então Q. E por que eu posso dizer? Porque toda vez que o primeiro, né, P se somente se Q é verdadeiro, que é aqui na primeira e na última linha, o se P então Q também é verdadeiro. Ok? Então há uma implicação lógica entre os dois. Vamos fazer também agora aqui um outro teste. Vamos fazer a tabela verdade dessa proposição aqui, ó. P ou Q e não P. Beleza? Para fazer a tabela verdade, o que eu vou fazer? Primeiro eu faço as colunas de P e Q, como a gente sempre está fazendo, né? Dá 4 linhas, que só depende das duas. E aí a primeira proposição que eu vou fazer é o que está dentro do parênteses, é o P ou Q. Ok? Tá aqui, ó. Então, na primeira linha eu estou fazendo um ou de verdadeiro com verdadeiro, vai dar verdadeiro. Na segunda linha, um ou de verdadeiro com falso vai dar verdadeiro. Na terceira linha, um ou de um falso com verdadeiro vai dar verdadeiro. E na quarta linha, um ou de falso com falso que vai dar falso. Né? Lembrando sempre, qual que é a característica do ou? O ou só é falso quando os dois lados são falsos. Depois eu vou fazer a tabela verdade do não P, né? Que é a parte que está aqui fora. Ora, tabela verdade do não P é só eu inverter a coluna de P, ou seja, eu só vou inverter a primeira coluna. Onde P é verdadeiro, não P é falso. P é verdadeiro, não P é falso. P é falso, não P é verdadeiro. P é falso, não P é verdadeiro. Por fim, eu vou fazer a conjunção disso tudo, né? Ou seja, eu vou fazer um E entre essa coluna aqui e essa coluna aqui, né? Então vamos lá. Na primeira linha eu estou fazendo um E de verdadeiro com falso, que vai dar falso. Na segunda linha, um E de um verdadeiro com falso, que também vai dar falso. Na terceira linha, um E de um verdadeiro com um verdadeiro, que vai dar verdadeiro. E na última linha, um E entre um falso e um verdadeiro, que vai dar falso. Ok? Então, finalizada a nossa tabela verdade aqui, vamos avaliar se há implicações lógicas aqui. Ó, vamos lá, note aqui. Toda vez que P ou Q e não P é verdadeiro, que é essa linha aqui, eu tenho que o Q é verdadeiro. Notaram isso? Então, ó, toda vez que se P ou Q, toda vez que P ou Q e não P é verdadeiro, que é só na terceira linha, o Q também é verdadeiro. Então, eu posso dizer que P ou Q e não P implica logicamente em Q, que é o que está sendo dito aqui, ó. P ou Q e não P implica logicamente em Q. Em outras palavras, toda vez que P ou Q e não P for verdade, eu posso concluir que Q é verdade. Essa implicação, ela é uma regra de implicação clássica que é chamada de regra do silogismo disjuntivo. A gente vai estudar mais à frente todas essas regras, a gente vai usar muito essas regras ainda. Só estou adiantando a nomenclatura, mas não se preocupem com isso agora. Tá? Na verdade, essa regra do silogismo disjuntivo, essa implicação lógica, é muito fácil de ver com um exemplo, né? Se a gente botar um exemplo aí em linguagem natural. Vamos supor que P seja João é capixaba e Q seja João é carioca. Então, o que eu estaria dizendo aqui nessa proposição composta que eu estaria dizendo? Ó, João é capixaba ou é carioca e não é capixaba. Ora, então eu estou dizendo que eu sei que João ou é capixaba ou é carioca. E eu sei também que ele não é capixaba.
Então, qual a conclusão que eu chego? Que ele é carioca. Ou seja, toda vez que eu tiver uma proposição desse formato aqui, eu posso concluir o quê? Sacaram? Então, assim, a gente tem sempre que lembrar que a lógica, ela busca formas de sistematizar o raciocínio. Ela procura padrões de proposições, né, de conclusões, de implicações lógicas, para de forma a sistematizar, de tornar computável esse raciocínio. Então, toda vez que eu tiver uma proposição neste formato, onde eu tenho uma disjunção e a negação de um lado da disjunção, eu posso concluir o outro lado, né? Trazendo para exemplos, de repente fica mais fácil de ver isso, né? Como é esse exemplo de João é capixaba ou carioca. E João não é capixaba, logo eu concluo que ele é carioca. Daí a implicação lógica. Então, assim, isso foi só um exemplo para ilustrar, mas a gente chegou à conclusão que é uma implicação lógica, como fazendo a tabela verdade e vendo que toda vez que essa proposição aqui é verdade, ou seja, só na terceira linha, esse cara aqui também é verdade. Então, esse cara aqui implica logicamente nesse cara aqui. Ok? Vamos lá. Vamos mais um exemplo aqui de implicação lógica. Vamos fazer a tabela verdade de se P, então Q, e P. Então, primeiro eu vou fazer a tabela verdade de se P, então Q, e depois eu faço a conjunção com o P. Então, vamos lá. Tabela verdade de se P, então Q. Se P, então Q vai ser falso só quando P for verdadeiro e Q for falso, né? Por definição do sim, então. Lembra? Então, vamos lá. Como vai ser a tabela verdade? Quando os dois são verdadeiros, o se P, então Q é verdadeiro. Quando P é verdadeiro e Q é falso, se P, então Q é falso. Quando P é falso com Q é verdadeiro, se P, então Q é verdadeiro. E quando os dois são falsos, se P, então Q é falso. Ok? Feito isso, eu vou fazer a conjunção agora de se P, então Q com P. Né? Ou seja, eu vou fazer um E entre a primeira coluna e a terceira coluna. Né? Então, na primeira linha, lembrando que o E, para ser verdadeiro, os dois lados têm que ser verdadeiros. Né? Na primeira linha, eu tenho exatamente isso. Né? P verdadeiro, e se P então Q é verdadeiro, então essa conjunção vai ser verdadeira. Na segunda linha, eu tenho verdadeiro e falso, vai ser falso. Na terceira, eu tenho falso e verdadeiro, vai ser falso. Na quarta, eu também tenho falso e verdadeiro, também vai ser falso. Ok? Então, aqui está a minha tabela verdade. Agora, o que a gente conclui dessa tabela verdade? A gente pode notar que toda vez que se P, então Q e P é verdadeiro, eu tenho que o meu Q também é verdadeiro. Ok? Então, eu posso dizer que se P, então Q e P implica logicamente em Q. Né? Eu posso dizer que se P, então Q e Q implica logicamente em Q. Essa implicação é denominada regra de modus ponens. É outra regra que a gente vai usar muito durante o curso, né? Mas, mais uma vez, não se preocupem com os nomes, a gente vai falar mais disso à frente. O que eu quero que vocês notem é que se eu tenho se P, então Q, e eu tenho P, eu posso concluir que o Q também é verdade. Por quê? Porque toda vez que isso aqui é verdadeiro, ó, que é só na primeira linha, o Q também é verdadeiro. Vamos trazer para uma regra em linguagem natural. Suponha que eu tenha como a proposição P fazer sol, e a proposição Q ir à praia. Então, o que eu tenho aqui? Se fizer sol, então eu vou à praia. E fez sol. Ora, se eu tenho que é verdade que se fizer sol eu vou à praia, e tenho que é verdade que fez sol, eu posso concluir que eu fui à praia. Do mesmo jeito, supor agora que o P é apertar o interruptor da lâmpada e o Q é a lâmpada acender. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que, se eu apertar o interruptor da lâmpada, a lâmpada acende. E
eu apertei o interruptor da lâmpada. Qual a conclusão que eu chego? A lâmpada acende. Então, toda vez que eu tiver uma proposição da forma se P, então Q e P, eu posso concluir que. Por quê? Porque se P, então Q e P implica logicamente em Q. E como eu vejo isso? Pela tabela verdade. Toda vez que se P, então Q e P é verdade, o Q é verdade. Ok? A implicação lógica, ela também pode ser vista, né, ela pode ser provada através de tautologias. O que é isso? Ora, quando eu falo que P implica Q, é a mesma coisa que eu falar que o condicional se P, então Q é uma tautologia. Então vamos lá. Suponha não, a gente tem provado que P, se somente se Q e P implica em Q, ok? A gente já provou isso. Ora, se eu tenho isso aqui provado, pela essa nova teoria que nós estamos falando, isso implica em dizer que se P, P se somente se Q e P, então Q vai ser uma tautologia. Como que eu posso fazer isso? Fazendo a tabela verdade. Né? Então, vamos lá. Tabela verdade, como sempre, aqui ó, as duas primeiras colunas, P e Q, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. P se somente se Q. Qual que é a tabela verdade do P se somente se Q? Ela só é verdade quando os dois lados forem verdade, não é isso? Então, P é verdadeiro com Q é verdadeiro, P se somente se Q é verdadeiro, verdadeiro com falso, falso, falso com verdadeiro, falso, e os dois lados falsos, P se somente se Q é verdadeiro. Agora eu vou fazer P se somente se Q e P. Então, eu vou fazer uma conjunção entre a primeira coluna e a terceira coluna. Ora, na primeira linha, então, tenho verdadeiro e verdadeiro, resultado verdadeiro. Na segunda, eu tenho verdadeiro e falso, resultado falso. Na terceira, eu tenho falso e falso, resultado falso. E na quarta, falso e verdadeiro, resultado falso. Ora, para ver então se é verdade que que essa fórmula aqui, né, essa proposição P se somente se P e P implica em Q, eu tenho que fazer agora, como última coluna, um condicional, vão ser então entre P se somente se Q e P e Q. Se essa coluna der toda verdadeira, é porque é uma implicação lógica. Se isso não ocorrer, não é uma implicação lógica. Então vamos lá. Na primeira linha nós temos o antecedente verdadeiro com o consequente verdadeiro. Então, verdadeiro. Na segunda linha, falso no antecedente com consequente falso. Toda vez que o antecedente é falso, o C então é verdadeiro. Na terceira linha, mais uma vez, o antecedente é falso. Então, C então é verdadeiro. Na quarta linha, mais uma vez, o antecedente falso. Então, C então é verdadeiro. Então, o que a gente nota? A gente nota que essa coluna aqui, ó, ficou toda verdadeira. Se ela ficou toda verdadeira, é sinal que este cara aqui, ou seja, P se somente se Q e P, implica logicamente nesse cara aqui, implica em Q. Na verdade, isso é só mais uma forma, tá, de verificar a tautologia. Então, na verdade, nós vimos aqui duas formas de verificar a tautologia. Qual é a primeira? A primeira seria ter feito só essa parte aqui, ó, da tabela verdade, só essas quatro primeiras colunas, desculpem. E notar que toda vez que essa parte aqui é verdadeira, ó, que é só na primeira linha, o que também é verdadeiro. Então, isso basta para eu dizer que isso aqui implica logicamente nisso aqui. Uma outra forma é fazer mais uma coluna colocando se isso aqui, então isso aqui, que é o que nós fizemos aqui, ó. Se P se somente se Q e P, então Q. E aí essa coluna tem que estar tudo verdadeiro. Se ela der tudo verdadeiro, ou seja, se isso aqui for uma tautologia,
Isso quer dizer que a nossa implicação lógica é verdade. E aqui, de fato, deu tudo verdadeiro, então essa implicação lógica aqui é verdade. Então, assim, essa questão da tautologia aqui é só mais uma maneira de verificar a implicação lógica. Um exemplo interessante aqui também do uso da tautologia é para verificar, vamos supor, esse exercício aqui demonstre através de tautologia que P e não P implica logicamente em Q. Vamos lá, vamos fazer das duas maneiras. A primeira maneira seria fazer a tabela verdade de P e não P e ver se toda vez que P e não P é verdadeiro, o Q também é verdadeiro. Ok? A outra forma é fazer a tabela verdade de se P e não P, então Q, e verificar se isso é tudo verdade. Se for, é sinal que há uma implicação lógica, ok? Então vamos lá, vamos começar fazendo do primeiro jeito. Então no primeiro jeito nós vamos fazer a tabela verdade de P e não P, ok? Que é o que está aqui. E vamos fazer a tabela verdade de Q. Então vamos lá, como que a gente faz? Mesma coisa de sempre, né? São só duas variáveis, nesse nosso caso. Então, a gente tem aqui verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, o Q verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Para fazer a tabela verdade de P e não P, a primeira coisa que eu tenho que fazer é a tabela verdade do não P. A tabela verdade não P é simplesmente inverter o P, né? Então, onde o P é verdadeiro, não P é falso. P é verdadeiro, não P é falso. P é falso, não P é verdadeiro. P é falso, não P é verdadeiro. E agora eu vou fazer o P e não P, ou seja, eu vou fazer um E entre a primeira e a terceira coluna. Nós já vimos aqui hoje, né, nessa mesma aula, que P e não P é uma contradição, né? Então, obviamente, vai dar tudo falso nessa coluna. Vamos só verificar se isso é verdade, né? Então, vamos lá. P verdadeiro, o não P é falso. Verdadeiro e falso, falso. P é verdadeiro, não P é falso. Verdadeiro e falso, falso. P é falso e não P é verdadeiro, falso e verdadeiro, falso. P é falso, não P é verdadeiro, falso e verdadeiro, falso. Então, para a gente olhar se P e não P implica logicamente em Q pela primeira forma que nós vimos na aula, seria verificar se toda vez que essa coluna aqui é verdade, o Q também é verdade. Só que o que a gente nota? Essa coluna aqui nunca é verdade. Ela é falsa o tempo todo. Se ela é falsa o tempo todo, então qualquer coisa pode ser implicada logicamente a partir dela. Ok? Então, se eu tenho que P e não P é verdade, qualquer outra coisa vai ser verdade. Certo? Para uma outra forma de mostrar isso é eu pegar e fazer então um se então, né? Se P e não P, então Q, eu vou fazer a tabela verdade. Se ela der tudo verdade, é sinal que existe uma implicação lógica. E de fato existe. Por que existe? Ora, o C, então, ele é sempre verdadeiro quando o antecedente é falso. E a gente vê aqui que P e não P é sempre falso. Se P e não P é sempre falso, aqui vai ser sempre verdadeiro. Então, como conclusão, o que a gente chega? A gente chega que P e não P implica logicamente em Q. Por quê? Porque se P e não P, então Q é uma tautologia, ou seja, é tudo verdade. Mas uma coisa que é importante a gente notar é que qualquer coisa que eu colocasse aqui, ó, do outro lado, né, no então aqui, isso aqui continuaria sendo uma tautologia. Por quê? Porque o antecedente aqui é uma contradição. Trazendo isso para a linguagem natural, é como se a gente estivesse falando o seguinte: olha, vamos supor que P seja João é alto. Então o que a gente está falando é, se a afirmação que João é alto e não é alto ao mesmo tempo for verdade, qualquer outra coisa é verdade no mundo. Por quê? Porque você destruiu todo o seu sistema lógico. Então isso é uma coisa muito importante para quando a gente estiver programando algum sistema lógico. Você nunca pode concluir uma contradição. Por quê? Se você concluir uma contradição, você pode concluir qualquer coisa a partir dessa contradição. A partir de uma contradição pode implicar, logicamente, em qualquer coisa. E é isso que a gente está mostrando aqui. Ó. Se eu tenho uma contradição, todas as colunas são falsas.
Ora, se todas as linhas, desculpa, são falsas, se todas as linhas delas são falsas, um C então dela com qualquer coisa vai ser uma tautologia, vai ser tudo verdadeiro. Ou seja, isso pode implicar logicamente em qualquer coisa.